Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Senac Jundiaí, ao Prosas do Turismo Rural Paulista. Meu nome é Valéria. E viva! Vocês estão me ouvindo? Me dá um oi aí que vocês estão me ouvindo, só para eu garantir. Estamos escutando, tá ótimo o som. Ótimo. Um viva, um cafezinho, todo mundo pegou seu cafezinho. Eu peguei o meu. Estou feliz demais por estar chegando nessa 9ª edição aqui do Prosas do Turismo Rural Paulista. Um brinde com louvor. A gente está muito feliz e vamos dar início a essa prosa que já está deixando saudades, né, gente? Bom, como eu falei, meu nome é Valéria, eu sou docente em turismo no Senac Jundiaí. Nós estamos gravando todas essas prosas, depois vocês receberão aí o link de todas os 9 temas, né, que nós abordamos, os 9 encontros, que foram bastante construtivos, e vocês receberão o link de tudo isso, tá bom? Por isso a gente está gravando cada um deles. Bom, eu peço para que vocês todos deixem microfone, câmeras desligadas, enquanto a gente não estiver interagindo, conversando. A gente pede isso para que o sistema funcione melhor, para que a gente não tenha interferência de barulho e que corra tudo bem, que a internet aguente aí a nossa prosa. E vocês também podem participar para algum de vocês vai aparecer uma mãozinha que vocês podem levantar na hora de fazer perguntas, que é lá para frente. Vocês podem ativar o microfone também na hora de conversar, e a gente também preparou um link para perguntas, tá? Esse link que está aparecendo aí na tela para vocês. Vocês conseguem mandar perguntas, preencher, porque, de repente, a gente não consegue dar conta de todas essas perguntas durante as prosas, durante a nossa prosa, e aí o palestrante vai poder responder para vocês depois, tá bom? Bom, um agradecimento especial a todos que fizeram possível esse encontro, ao Instituto Brasil Rural, a Abratur São Paulo, a Bramante Consultoria, Turismo de Jundiaí, a Precesp e o Senac com apoio educacional. Todas essas instituições aí, bem representadas por uma equipe muito 10, que eu adorei trabalhar, mas essas instituições estão aí dando o apoio com todo o seu histórico, seu portfólio, seu know-how de tanto tempo aí no turismo, então a gente fica muito feliz que todos abraçaram a ideia e a gente está podendo concluir aí com bastante alegria. Essa turma que gosta de uma prosa, né, como eu falo, é a comissão organizadora, então Andréia Roque, Luiz Bramante, Marcela Moro, Márcia Zeredo, todos eles aí junto comigo, eu fazendo parte dessa equipe também maravilhosa, a gente construiu passo a passo, com bastante cuidado tudo isso, e a nossa programação, a gente fez questão de dividi-la entre o conteúdo, né, nossos palestrantes, nossos brilhantes mestres que falaram aqui com a gente, né, tanta experiência, tão gostoso de ouvir todos eles, e a gente gosta sempre de dar um espaço também, além deles poderem trazer todo esse conteúdo, a gente gosta muito de deixar um espaço para que vocês possam participar, tá? Então, é muito importante também a gente ter um tempo aí, por isso que o Bramante, que é o que cuidou dessa parte como mediador, faz o papel do chato, que é a gente controlar um pouquinho esse tempo para que a gente possa aí ter um espaço para todo mundo trazer as suas demandas, suas vontades aí, tá bom? A gente fecha esse Prosas com 400 inscritos, 94 cidades do estado de São Paulo, 42 cidades de outros estados. Construímos esse mapa, eu tenho mandado no e-mail para vocês o link do mapa, quem não recebeu por alguma razão, é só pedir para a gente. A gente foi pintando esse mapa aí de turismo rural, porque o estado de São Paulo é rural, o Brasil também, e o turismo rural é um segmento importantíssimo e que a gente tem belezas incríveis para mostrar. Então, quando a gente começa a pintar esse mapa, que a gente tem a ideia da dimensão do turismo rural de fato, né? A gente que está muito mergulhado nisso, a gente tem essa informação, mas quando a gente mostra isso aí aos 4 ventos, aí a gente percebe como é grande, como é rico e como é poderoso esse turismo rural. Ao final dessas prosas, nós estaremos redigindo a Carta do Turismo Rural Paulista, então a gente pede para que vocês participem, opinem, mesmo independente de perguntas para os nossos palestrantes, querem mandar alguma colocação, alguma demanda, algum calcanhar de Aquiles aí do turismo rural, alguma solução que vocês estão encontrando, o que for. Esse e-mail, prosas do turismo rural paulista, @gmail, é o nosso ponto de encontro.
peço para que vocês se concentrem nele, mesmo depois de prosas, esse e-mail vai ficar ativo, para que a gente possa continuar conversando, e vocês também receberão a versão da Carta do Turismo Rural Paulista que vocês estão ajudando a construir, tá bom? Então, guardem esse e-mail aí com carinho, vai ser o nosso ponto de encontro. E aqui eu fui registrando, no final a gente abre as câmeras para matar saudade, para fazer bagunça, para falar um oi, e ver um colega de que está tão longe, e aí a gente vai registrando um pouquinho aí de quem consegue aparecer, porque não dá para aparecer todo mundo, então a gente registrou aí dos 4 primeiros encontros, depois a gente também teve mais 4 encontros, então já foram 8, e a gente vai registrando um pouquinho aí da alegria, e todo mundo sorrindo e feliz, e ficando até o final para a nossa selfie, que agora é uma selfie diferente, né? A gente está num momento diferente. Saudade de tirar aquela selfie ao vivo e a cores, fala sério. Bom, aqui, gente, mais uma vez o link para as perguntas, e aí a nossa programação toda ticada, olha que coisa bacana, né? Parecia uma coisa tão longe, tão longa, a gente já está na última, olha só. Quantos temas importantes a gente trouxe aqui, boas práticas, hospedagem, gastronomia, experiências, olha, foram tantas, e o universo do turismo rural vai ficando tão repleto, né, de discussões e de temas importantes a serem debatidos mesmo, dialogados, não é mesmo? E vocês receberão, no final dessa... Mudou a telinha para vocês? Espera aí, pode ter dado algum problema. Aí, mudou. A gente está... Essa imagem é só ilustrativa, é só um modelo do certificado, mas a gente está fazendo um certificado. Todos vocês que participaram receberão por e-mail, lá com os dados que vocês fizeram na inscrição de vocês, então o nome que vocês colocaram lá, o e-mail... vocês vão receber um certificado pela participação no Prosas e que vocês estão ajudando a construir a Carta do Turismo Rural Paulista, tá bom? É uma lembrança, né? A gente gosta de guardar, e aqui é uma imagem que a gente traz para vocês, só para lembrá-los que vocês receberão. Então, depois, vai demorar um tempinho, porque é muita gente, mas depois de um tempinho, se vocês tiverem alguma dúvida, não recebeu, é só mandar um e-mail lá no Prosas, tá bom? Que a gente vai conferir, e a Precesp que está cuidando desse certificado para a gente de uma maneira muito alegre, né? muito carinhosa, eu digo. Assim, a gente quer que vocês guardem essa lembrança junto com a gente. Bom, eu não poderia deixar de falar, hoje é dia 5 de agosto, dia 1 de agosto foi comemorado o dia, e é um dia comemorado a Pachamama, que é a nossa mãe terra. Por que eu trago esse tema? Porque esse tema foi inspirador para o nosso encontro de mulheres do turismo rural, que a gente realizou. É um tema que eu acho que tem uma ligação fortíssima com o turismo rural, fiz questão de trazê-la hoje para vocês. É algo que alguns países, né, da América Latina utilizam como um tema, uma data comemorativa, e até para atrair turistas, então tem diversas experiências, até a Catraca Livre colocou aí uma lista de destinos que celebram o Dia da Pachamama, e eu acho que essa ligação que o turismo rural tem com a terra, com esse cuidado, com essa preservação, é o que nos move, é o que faz a gente ficar tão afinco com a temática turismo rural, né? E ela foi inspiração no Mulheres do Turismo Rural, que a gente realizou o ano passado. Nós fizemos um primeiro encontro, todos presenciais, né? Que foi em maio, foi uma ideia que surgiu, de 4 mulheres e que, de repente, se transformaram em 80, que hoje são 200 e que esses números não param de crescer. A gente realizou lá na ECA, na USP, presencialmente, em maio de 2019. Tivemos um segundo encontro em setembro, na Exalc USP. E agora a gente vai ter o terceiro encontro do Mulheres do Turismo Rural, 3 de setembro, durante o Cintur, que vai ser virtual. Então, essa temática, desse ladinho esquerdo aqui, que vocês têm essa imagem, foi um boletim que nós geramos depois do encontro, com todo o conteúdo discutido. A gente fez uma relação com a terra, então, mexendo a terra, a gente trabalhou perspectiva histórica, adubando, educação e capacitação, e assim por diante. Então, a gente trouxe, foi uma grande inspiração mesmo, para a gente poder falar e trazer todas essas temáticas tão importantes do turismo rural, políticas públicas, atitude empreendedora, tendências, perspectivas futuras. Então, essa discussão já vem acontecendo aí, e também, com certeza, toda a demanda também da mulher no meio rural. Então, isso também bastante discutido. Então, como foi bem próximo a essa data, eu quis trazer essa lembrança e deixar registrado que a gente teve bastante essa inspiração para nossas discussões.
Bom, agora eu quero chamar meu amigo Luiz Bramante, nosso mediador, palestrante, comissão organizadora. Aqui nós fazemos de tudo. Bramante, você está aí? Estou te ouvindo, não sei se eu estou aparecendo aí. Vai aparecer, vamos dar um minuto para você aparecer. Eu acho que já está quase. Já estou aqui. Seja bem-vindo, obrigada Obrigado. por tudo. Vamos para mais um Prosas, que é muito bom, né? Tá junto. Com E certeza. passo a bola para você. Muito obrigada, Bramante. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos os colegas que estão aqui com a gente por nos acompanharem durante todo esse, mais de um mês aí que nós estamos tratando do turismo rural. Muito importante a participação de todos, né? E lembrando que tudo isso é para que a gente possa construir a nossa carta com as tendências, com as nossas necessidades para esse segmento do turismo rural. Então, muito obrigado pela participação de todos. E lembrá-los, né, vocês estão vendo aí na tela, um link para enviar as perguntas, porque hoje nós teremos 2 palestras, e ao final das palestras é que nós abriremos para as perguntas. Então, vocês podem tirar até uma foto aí da tela, quem desejar, né, tem esse link, e nós faremos a leitura das perguntas que estarão nesse formulário, ok? Pode passar. Oi? Oi, só um minutinho, tá passando. Tá, enquanto está passando, então, só lembrá-los que é muito importante a participação de vocês com as perguntas e pensar de que forma, né, nós, empresários do turismo rural, as pessoas envolvidas, governança, o que nós precisamos fazer para desenvolver o turismo em nosso estado, né? Então, é isso que vai compor a nossa carta. Hoje nós temos 2 visitas ilustres aqui, né? Nossa querida amiga Andréa Roque, que é uma referência para a gente aí há muito tempo já atuando na área de turismo rural. A Andréa é expert em políticas públicas, atua no Brasil e América Latina em programas internacionais da ONU, PNUD e ICA, preside o Instituto de Desenvolvimento de Turismo Rural e é operadora de turismo rural, equestre e natural Brasil Rural. A Andréa vai falar para a gente hoje do panorama do turismo rural paulista e suas perspectivas. Nós teremos também, se você quiser passar para a gente, nosso querido colega Vanilson também, está com a gente já há bastante tempo, da Secretaria de Estado. Vanilson Fickert é assessor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, formado em turismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, integrante do Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos, GAMT, interlocutor do Programa de Regionalização até 2018. É membro do CONSEMA, responsável pelo Inventário de Turismo Paulista e palestrante. E conhece muito do nosso estado e da nossa realidade. Muito bom tê-lo conosco. Então, nós vamos começar aqui com o Vanilson. O Vanilson está com a gente? Sim, estou aqui. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, não te vejo ainda. Não sei se é só eu. Não vejo. Luiz, faltou você. Agora está aparecendo a minha tela. Oi. Luiz, Oi. faltou você dizer que o Vanilson é considerado patrimônio da Secretaria de Estado do Turismo. Com certeza, já tem plaquinha já. Plaquinha de patrimônio. Que bom que a gente tem pessoas há tanto tempo e técnico, né? Técnicos na área que compreendem a necessidade, né? Tem alguém que está, mais alguém que está com o microfone aberto? Se puderem, por gentileza, fechar. E eu agora chamo o Vanilson para, se você tiver com a tela aí, Vanilson, para o pessoal te enxergar também, por gentileza. Opa, bem, eu vou pedir um pouco de desculpa, porque eu estou em casa, então às vezes é meio barulhento, pode ser que algum som apareça, inclusive de avião, né, porque eu estou próximo do aeroporto. Sem problemas, Vanilson. Eu estava falando para a nossa equipe agora, a comissão, que eu estou com um vizinho aqui que está furando a parede do lado de casa. Então, coisas de live acontecem. Não tem jeito. Então, fica à vontade. Se você quiser compartilhar a sua tela, para tentar compartilhar para o pessoal visualizar.
enquanto você abre aqui, Vanilson, dentro do que a gente combinou, como nós temos 2 palestrantes hoje, se você conseguir ficar dentro de um tempo aí de 20 minutos, 25, a gente agradece. Eu vou também te monitorando, tá bom? Não, perfeito. Obrigado, fica à vontade. E, por favor, me avise se às vezes eu posso me perder também com o tempo. Fique à vontade. Né? Estão vendo a... Sim, pode colocar em modo... Isso, está ótimo. Tá. Então, bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Aí, quero primeiramente agradecer a toda a equipe, né, pelo carinho que vocês têm. Agradeço pelos elogios. Né? Todos aí são pessoas que eu conheço já faz algum tempo, né? Então, conheço o trabalho de vocês e admiro bastante, né? Em especial com relação a esse tema que eu acho muito importante do turismo rural paulista, né? Eu vou mostrar alguns trabalhos, algumas coisas que a gente já teve, que, apesar que muitas vezes ele não tem o olhar, digamos, de toda a cadeia do turismo, pela importância que ele tem, é mais do que demonstrado que ele é um grande incentivador do desenvolvimento, né, não só da parte rural, mas do próprio município em que ele está instalado. Né? Então, eu vou começar com a minha apresentação falando um pouquinho de uma coisa que eu acho extremamente importante, né, que é a regionalização do turismo, né, que é o trabalho de maneira regional. E a regionalização, ainda que tenha tido alguns trabalhos nos anos 90, alguns roteiros específicos criados pela Secretaria na época, né, mas o que a gente considera como marco inicial da regionalização no modelo atual é justamente o Decreto 47.180 de 2002, que institui o Circuito das Frutas. Né? Então, ele é um marco dentro desse trabalho de você pensar o seu vizinho não como concorrente, mas como complementar, aquele que vai ajudar a todo mundo a desenvolver a sua atividade turística no que nós temos no estado. Então, o Circuito das Frutas, ele começou com essa ideia de trabalho em conjunto, de união dos municípios, que mostrou-se em consonância com o programa de regionalização que vai acontecer só em 2004 pelo Ministério do Turismo. Então, a gente já tinha, ainda que, digamos, instintivamente, um trabalho inicial de regionalização. Né? E o que foi de interessante com relação a isso? Esse trabalho do Circuito das Frutas não começou na Secretaria de Turismo, começou na Secretaria da Agricultura, inclusive. Então, foi através de uma questão rural que a gente teve um trabalho ligado ao turismo. Então, eu acho isso extremamente importante. Após, aí, o turismo meio que se apossou da proposta da regionalização, né, até com a história do Ministério do Turismo, tudo, mas ele não foi inicialmente criado digamos, no seio da Secretaria de Turismo, mas sim junto com o pessoal da agricultura. Né? Então, eu acho que isso é muito importante destacar de que o rural ele vai conquistando um espaço também dentro até do próprio trabalho da própria Secretaria de Turismo. Hoje nós temos esse mapa, é o mais atualizado, a regionalização, o mapa de 2019, que foi atualizado ano passado. Então, são 354 municípios do estado, né, divididos em 49 regiões turísticas. Então, a gente percebe que 54% dos municípios estão no mapa federal de turismo. Nós temos vários municípios ainda que não conseguiram atender alguns critérios do Ministério e ficaram de fora, então esse número ainda é maior. Mas pensarmos que até poucos anos atrás o turismo nem era muito bem visto, né, pelo gestor público, era desconhecido, hoje nós temos mais da metade dos municípios do estado dentro do mapa da regionalização federal. E, ao mesmo tempo, tratando de todos os segmentos de turismo, e dentre esses segmentos, várias essas regiões, o turismo rural é extremamente importante em vários. Né? Então, você tem áreas na região de Campinas, aqui, o próprio Circuito das Frutas, a região ali subindo, São João da Boa Vista, todos eles trabalham muito forte o turismo rural. O trabalho que você tem na região da Mantiqueira, no próprio todo o Vale do Paraíba, né? A questão natural no Vale do Ribeira, a produção que nós temos
pontuais e outras áreas que nós temos pelo interior de todo o estado, seja da região muito próxima da capital, ou em todo o oeste que nós temos aqui, que até pouco tempo era muito desconhecido do turismo, e agora há um despertar do oeste, noroeste, regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, que até então nós tínhamos pouco contato, hoje estão trabalhando com muita força a parte do turismo, né? Então, isso foi um ganho que nós tivemos desde que eu estou na secretaria, tem 20 anos praticamente, né? Eu percebi essa evolução do turismo como um todo, como atividade, e principalmente no olhar que nós tivemos com relação ao gestor público municipal e atividade turística. Mas voltando um pouquinho, lá nos início do século XXI, nos anos 2000, 2001, 2002, nós tivemos um primeiro trabalho, que foi um levantamento, um guia de turismo rural, né, feito por um departamento que nós tínhamos na época, lá dentro da Coordenadoria de Turismo, e foi criado esse guia de turismo rural, que mapeou 325 propriedades rurais no estado, em 14 regiões administrativas. Né, na época eram 15 regiões administrativas, mas eu até percebi que pelo guia eu tenho uma coisa que eu não concordo muito, que é justamente eles consideraram a região da Baixada Santista a região de registro. Né? Então, a região administrativa de Santos, né, propriedades que, inclusive, na época, não tinha nenhuma da região da Baixada, mas apenas propriedades da região de registro, mas estava considerado como região administrativa de Santos. Então, esse foi um mapeamento que foi elaborado de uma maneira um pouco, digamos, artesanal. Na verdade, a Secretaria mandava um questionário para os municípios, e aqueles que tinham interesse mandavam responder. Então, a gente sabe que está muito abaixo do que era a realidade disso daí. Mas já foi um grande passo, eram 325 propriedades, né? Praticamente todas as regiões administrativas tinham propriedades trabalhadas nesse sentido, tinham propriedades que trabalhavam com atividade rural. Então, e ele apresentava algumas questões específicas, né? Que tipo de atuação você tinha, se era só hospedagem, se era visitação, né? Alguns trabalhos pontuais de visitação que era entregue em eventos, nas feiras que a Secretaria participava, e também distribuído para alguns polos que poderiam dinamizar esse trabalho. E ele trouxe também uma pequena pesquisa, digamos, dentro da realidade que nós tínhamos naquela época, ou seja, o que foi encaminhado pelos municípios, né, da pesquisa, alguns dados, eles tiraram algumas informações. Por exemplo, nós tínhamos uma concentração dessas propriedades na região de Campinas e São José dos Campos, né? Então, isso era a realidade do início do século XXI, digamos assim, lá para o começo do ano 2000. Então, existe uma grande concentração. E depois você vai ter outras regiões que também acabam tendo alguma coisa, mas em proporção bem menor do que essa, né? Então, nós temos esse trabalho. E ficou muito forte a criação de animais como uma das atividades que a propriedade possuía. Então, 81% daquelas propriedades que cadastraram, que estavam nesse guia, tinham a criação de animais, e 77% tinham ainda floresta nativa, que eu achei muito interessante para a época, inclusive. A média de unidades de habitações era de 9,8 e 40 leitos, que eu achei até bastante em relação ao trabalho que nós tínhamos e a quantidade de propriedade. Então, esse foi o primeiro trabalho, digamos assim, focado segmentar, dos últimos 20 anos, da Secretaria de Turismo com relação a esse segmento importante do turismo rural. Nós tivemos outros trabalhos também que pontuavam questões que tinham alguma atuação também com a parte rural. Nós fizemos um trabalho que eu achei muito interessante, que era o roteiro do café, né, que eram propriedades não especificamente ligadas ao turismo rural, né, apenas, mas era ligado ao período cafeiro, mas que tinha uma grande interação, né, digamos assim, com a ruralidade. Posso garantir que pelo menos 80% tinha a ver com as propriedades rurais desse período. Então, era uma forma de resgatar também as propriedades históricas desse período tão importante para a economia, não só de São Paulo, como do Brasil,
né? E, ao mesmo tempo, ele foi feito tudo num papel diferenciado, com uma letra específica, né? Inclusive, nós tivemos uma versão em papel reciclado, né? Naquela época, isso era uma grande novidade, de maneira geral, um material de distribuição, né, feito em papel reciclado. Então, foi um trabalho também que ele passava com essa parte da ruralidade, né? E nós tivemos um outro pequeno folder, né, que trabalhava com pesca e hospedagem. Então, foram levantados também 55 empreendimentos, né, em sua grande maioria, né, ligados à parte rural, era uma atividade dentro das propriedades, que também tem um forte apelo nesse sentido. Mais uma vez, nós tivemos algumas dificuldades com relação a esses levantamentos, porque a Secretaria ficava mais num papel de receber a informação, não tinha uma atuação para confirmar ou verificar, de repente, coisas importantes, propriedades importantes, né, ligadas ao café, ou mesmo hospedagens ligadas à pesca, não estavam nesse levantamento, porque ou o município não respondeu, ou não tinha uma pessoa do caso. A pesca, por exemplo, é uma questão muito importante no oeste do estado. Então, à beira dos rios Grande, Paraná, o próprio Tietê e o Paranapanema, o estado praticamente é cercado de rios represados, então são grandes espelhos d'água que nós temos nas laterais do estado e ao meio com o Tietê, em que a pesca é um produto extremamente importante de turismo, né? Então, com certeza, 55 empreendimentos era um número muito abaixo da realidade daquela época, mas era também, como eu disse, o que nós tínhamos, né? O Oeste, naquela época, nós não tínhamos tanta atuação do turismo, até pela distância da sede da Secretaria, né? Nós não tínhamos as facilidades hoje da internet, né? Que tornou a distância muito menor nesse sentido, e a gente acaba não conseguindo ter as informações nesse sentido do que era, que ocorria nessa região do oeste do estado. Um outro trabalho bem interessante, em 2008 aconteceu o centenário da imigração japonesa, que foi um trabalho muito forte, a colônia japonesa no estado de São Paulo é muito grande. Então, já anteriormente, mesmo nos anos 2004, 2003, nós participamos de uma ida com grupos do governo para o Japão. Então, nós encaminhamos através dos representantes da então Secretaria de Ciência e Tecnologia, um material para divulgar aos agentes japoneses, já pensando no centenário da imigração que ocorreria anos depois, para começar um trabalho. E um dos principais, digamos, produtos turísticos que nós tínhamos, dos circuitos que estavam sendo levantados, foi justamente o circuito das frutas, né, porque entendíamos que isso era um atrativo para esse público japonês, né, que tinha interesse. E até porque muitas dessas propriedades ligadas às atividades rurais tinham ligação com o japonês. E praticamente todo o estado nós temos grandes e algumas cidades extremamente forte a presença japonesa, né, em especial a região de Marília, Bastos, né, que tem uma colônia muito forte também. Então, todos eles têm um grande foco ligado a essa parte da ruralidade, da produção rural. Então, e traz toda aquela parte cultural também que está agregada a esse tipo de atuação. Então, foi um outro trabalho muito interessante. Esse folheto foi feito em japonês, encaminhado na época anterior ao centenário, né, mas ele faz parte desse processo de divulgação, né, da atividade do turismo rural dentro do trabalho da Secretaria de Turismo. Passando aqui todo esse período, a Secretaria foi, em especial o turismo, foi passando de vários momentos. Nós estávamos na Secretaria de Esporte, saímos, fomos para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, viramos durante 1 ano e meio Secretaria de Turismo, voltamos para o esporte. Então, é sempre complicado você manter uma sequência de projetos quando você acaba mudando muito, inclusive, não só de direção, né, dos gestores da Secretaria ou do Turismo, mas principalmente até de questão física, de nós mudarmos para prédios diferentes, tudo isso gera algumas complicações, mas a gente foi tentando manter alguns trabalhos nesse sentido. E aí veio, em 2006, um trabalho que eu acho extremamente interessante e que muda um pouco o enfoque do trabalho. Ele não foi realizado pela Secretaria de Turismo, né, mas que teve um avanço muito grande, porque ele
tira um pouco de apenas depender da informação do município e vai atrás do proprietário, daquele interessado, né? Então, foi feito o Guia do Turismo de Campo, né, em 2006, e ele traz algumas coisas muito interessantes. Então, o que é? Nós temos, primeiro, a conceituação do turismo rural no próprio guia, isso é importante, ele faz um histórico do turismo rural nas próprias regiões, indica algumas questões pontuais, ainda que bem sucinta, mas isso já é um diferencial, e ele termina o guia, além de apresentar as propriedades e o que possui, ele traz os indicadores do turismo rural paulista. Então, é uma forma um pouco mais consolidada, né, desse trabalho de levantamento do turismo rural no estado de São Paulo. Então, nós temos 312 modalidades de pousada rural, então ele vai focar em especial na pousada. Aquele guia anterior, ele pegava vários outros tipos de qualquer segredo que não fosse, digamos, um não urbano, considerando assim, e você vai ter esse trabalho da ruralidade. E aí, algumas curiosidades: os municípios com maior número de empreendimentos foram justamente São Bento do Sapucaí, Itu, Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba, né? Então, a gente percebe que ali a região da Mantiqueira tem muito forte esse tipo de modalidade da pousada rural, né? E 11 municípios de todo o estado tinham mais de 15 empreendimentos. Então, a gente já percebe uma concentração em algumas regiões, inclusive questão de município que tem um forte trabalho ligado à ruralidade. Então, a gente tem esse trabalho importante que foi levantado nesse guia do turismo rural paulista, né, que eu acho extremamente interessante, vale a pena quem puder encontrá-lo, né, inclusive até descobri ele sendo vendido no Mercado Livre, né, achei bem interessante. Outras questões da Secretaria de Turismo: a gente sempre desenvolveu a parte de promoção, né? A Secretaria até então, a gente não tinha muito como auxiliar com questões financeiras, né? Mas a gente sempre procurou, na parte de impressão de material, auxiliar os circuitos, os roteiros, os trabalhos regionais. Então, fizemos vários trabalhos para a equipe lá do pessoal da Circuito das Frutas, né? Então, desenvolveu, esse foi apenas um, né? Tivemos trabalhos que foram padronizados para todos os circuitos, como esse das fazendas históricas do estado. Então, todos os circuitos tiveram um modelo igual desse daqui, ou alguns que eram feitos pelos próprios circuitos, a gente só fazia a impressão, como foi o caso do Circuito das Frutas. Então, a gente sempre procurou ajudar dentro das possibilidades da secretaria da época, né, nessa parte de promoção, né? Nós não tínhamos que foi uma grande dificuldade da secretaria, um trabalho pontual, né, de médio e longo prazo. Então, a gente acabava auxiliando os próprios circuitos dos trabalhos que eles desenvolviam. E durante o período que tínhamos a empresa de turismo, a CPTUR, também foram feitos materiais como esse que está ao centro, em que o turismo rural aparece como uma das vertentes a serem trabalhadas, né? Então, naquele curto período que nós tivemos essa empresa, o material também tinha um enfoque segmentar, e o turismo rural era uma das atividades. Então, a gente começa a mudar um pouco a imagem do estado para que demonstrando que o turismo rural era uma atividade importante, em especial nos municípios do interior do estado, né? A gente às vezes fala São Paulo, nós temos uma dificuldade do nome da capital ter o mesmo nome do estado. Então, as pessoas falam, a gente fala São Paulo, as pessoas pensam apenas na capital. Então, imagina negócios, vida cultural, que é excepcional. Mas se você fala às vezes que São Paulo tem praia, São Paulo tem turismo rural, as pessoas de fora estranham, né? Não conseguem ligar isso, né? Ainda que a capital também tenha atividades rurais possíveis. E um outro trabalho que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena ser trabalhado nesse sentido, que é o Guia de Produtos Tradicionais Rurais, que também foi realizado, que trabalhava com as características. E isso, para turismo, ajuda demais, né? Você trabalhar de maneira agregada, aliada à parte agrícola, né, e que valorizando esses produtos que são específicos de algumas regiões relacionados ao turismo, né? Hoje eu tive uma reunião pouco antes dessa, que era com as equipes relacionadas ao Vale do Ribeira, e nós falamos exatamente isso com o pessoal da agricultura, da importância da gente trabalhar ações conjuntas de acordo com esse tipo de trabalho, né? O turismo ele é muito
transversal, então ele consegue atuar em diversas áreas, né, fora apenas da área do turismo. Então, isso eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar, né, e eu vejo com bons olhos dentro da Secretaria de Turismo. E o que eu acho um ponto fundamental dentro da mudança do olhar do gestor público para o turismo é a Lei 1261 de 2015, que estabelece as condições para a classificação dos municípios turísticos, as instâncias e os MITs. As instâncias já existiam desde a década de 40, que, a grosso modo, eram os municípios que recebiam um grande fluxo de turistas, então eles tinham que ter uma infraestrutura para receber esse fluxo a mais, né? Então eles ganhariam um dinheiro, digamos, para elaborar obras para atender esse público flutuante. Então, essa lei de 1261, ela cria as instâncias, ela cria a categoria dos MITs, que seriam os municípios com potencial, né, ou que estão trabalhando o turismo agora, e as instâncias aquelas que já consolidadas. Então, ela meio que disciplinou, porque estava acontecendo de várias instâncias aparecer, às vezes nem tinham todos os requisitos turísticos, né, e acabavam tendo acesso a uma verba. Então, quando isso indicava que os municípios poderiam ter acesso à verba, vários prefeitos, vários gestores começaram a ver, o que precisa? Tinha uma série de obrigações para o município virar um município de interesse e ter acesso a uma verba para isso. Então, criou-se vários planos diretores, foram atrás de como montar o contour, né? Então, num primeiro momento, pensando apenas nessa verba. Mas eu tive retorno de vários gestores, vários prefeitos que perceberam a importância da atividade turística, né, e descobriram no próprio município belezas e atrativos que eles desconheciam, né, em especial na área rural, né, que eram questões pontuais que você eles não percebiam dentro enquanto gestor municipal, né, essa questão da atratividade, né, às vezes o que é comum para o habitante é justamente o que vai atrair o turista. Então, isso aí mudou completamente a imagem de como nós temos do gestor da atividade turística. Ele começou a perceber, inicialmente, pelo recurso que ele ia obter, mas principalmente também agora, outros recursos, né, que o turismo propicia. Então, essa lei eu considero um fator determinante na mudança, em especial, isso. Por isso, aquele mapa da regionalização, lá atrás, que eu mostrei, de 54% dos municípios, ele cresceu tanto, porque os gestores, que são uma pessoa essencial nesse trabalho do turismo, começou a identificar isso. Então, a gente teve várias buscas de informações sobre o turismo. Isso também elevou a importância da Secretaria de Turismo perante os grandes gestores públicos municipais. Então, hoje nós temos, esse é o mapa atual, das 70 instâncias e 140 MIT, você vê que eles são espalhados por todo o estado, não tem nenhuma região que não tenha ao menos os municípios de interesse turístico. Regiões, como eu disse, que o oeste, que eram mais difíceis, conseguiram verdadeiras manchas de regionais, né, de vários municípios que trabalharam em conjunto nesse sentido. O Vale do Ribeira também, que é uma região considerada com baixo IDH, né, na verdade, mas que trabalharam de maneira conjunta e vários municípios conseguiram o título, e agora nós temos já outros municípios que conseguiram parecer favorável para obter o título de município de interesse turístico, que vão poder participar do provável ranqueamento que existirá e podem ter acesso a uma verba que a gente espera que seja possível para todos os municípios que utilizem essa verba para desenvolver realmente a atividade em ações que possam repercutir. Não fique apenas naquele do dinheiro que foi colocado, mas que aquilo ajude a agregar outros investimentos nesses municípios. E eu fiz um levantamento em cima de todos os trabalhos dos 140 municípios de interesse que foram analisados, quais foram os segmentos mais importantes, digamos assim, os segmentos que eles que indicaram que eles passaram, eles viraram município porque tinham tais coisas nesse segmento, porque a própria lei fala que tem que ser selecionado por segmento. Então, nós temos o forte do turismo cultural, e aqui você tem tanto a parte de patrimônio, eventos, então ele é óbvio que ele tem esse trabalho muito forte, né, de 72% dos municípios que tiveram o título tinham
relevância na área cultural. O ecoturismo também teve uma relevância, mas o turismo rural apareceu em terceiro lugar, com importância de 44%, né, nesse sentido. E olha que isso são daqueles mais relevantes, isso aí quer dizer que os outros não tinham, mas às vezes eles não colocaram essa informação de maneira precisa, mas 44% dos municípios receberam o título porque foram relevantes na área rural. Inclusive, alguns, esse foi o principal fator dele obter o título. Então, é importante a gente observar a questão do segmento rural no município, porque ele pode ser o fator que vai agregar. Eu sempre falo, todo município do estado de São Paulo, ele tem potencial para turismo, porque a maior parte, a quase totalidade, tem área rural, tem potencialidade na área rural. Então, não existe município do estado que não tenha como trabalhar o turismo, né? Então, eu acho que o turismo rural é o fator primordial para quem deseja ter o título de município de interesse turístico, quem quer desenvolver isso daí, e as questões que ele agrega nesse sentido, né? De você fixar o homem no campo, de agregar renda, de trabalhar com pequenas coisas que às vezes está no dia a dia do proprietário, e que isso pode ser o grande diferencial dele. Às vezes ele não precisa mudar, às vezes o modo de fazer, o saber fazer que ele desenvolve pode ser o atrativo para a pessoa. Eu falo que eu, como meio urbano aqui da capital, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, mas um forno a lenha com café coado no coador de pano e um bolo de fubá, isso é um atrativo. É capaz de fazer a gente ir para um local para conhecer, para experimentar, ainda mais se tiver uma roda de viola, se tiver contação de causos, que eu acho muito interessante, isso pode tornar atrativo uma pequena propriedade. Então, são questões de adaptar e olhar com o olhar do turista o que é feito nessa questão do turismo rural, que eu acredito que seja um fator extremamente importante e muitas vezes até um pouco negligenciado em alguns gestores públicos dos municípios. E alguns programas da secretaria, estou encerrando mais ou menos nesse slide, nós temos alguns trabalhos, né, que a pandemia está atrapalhando algumas questões, mas estamos dando andamento no que é possível. Então, a campanha do São Paulo para Todos, que é uma questão muito importante, até então a Secretaria não tinha um trabalho de marketing específico, agora a gente tem uma marca e está desenvolvendo, nós fizemos campanhas, inclusive internacionais, de desenvolver esse tipo de trabalho, então isso foi uma questão importante, né? Hoje estamos aguardando a reabertura para poder trabalhar de uma nova maneira, onde a proximidade, né, e as ações ao ar livre vão ter um grande impacto. Então, a gente acredita que o turismo rural vai se beneficiar desse primeiro momento, desse tipo de fluxo turístico que vai começar, né? Na retomada do turismo. Então, a gente acredita que é um momento em que a gente tem que se preparar para receber esse fluxo, né? Que vai ser de proximidade, buscando áreas que sejam, em especial, ao ar livre. O outro trabalho são das rotas turísticas, que tem várias vertentes, as rotas cênicas, as rotas peregrinas, cicloturísticas, náuticas e gastronômicas, que estão sendo feitos levantamento, que é justamente para trabalhar, que também envolve toda essa parte de ruralidade, isso é importante. Os distritos turísticos é uma legislação para facilitar e apoiar algumas áreas específicas que têm uma vocação muito forte em determinados setores, né, ligados ao turismo, é óbvio. O programa de crédito turístico que tinha sido criado anterior ao momento de crise da pandemia, agora ele teve um enfoque muito específico nesse ponto de apoio. O politurismo, que é a ideia de criar um grande centro internacional de desenvolvimento do turismo. A criação do CIET, que foi criado no final do ano passado, que é o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, que é para pensar dados e receber as informações para ver a importância dos segmentos e do turismo com relação à parte econômica, porque isso dá peso para a nossa atividade, o turismo. O programa de stopover, que foi um dos que iniciou a gestão atual, que é a ideia de você facilitar a chegada e oferecer dias, né, e conectividade da pessoa ficar mais um tempo em São Paulo, e em especial também nos novos aeroportos, com as novas frequências que estavam ocorrendo antes da pandemia no interior de São Paulo.
o programa de regionalização do turismo, que eu já falei, e alguns convênios específicos, como o que nós temos com o ITESP, para trabalhar a promoção do circuito quilombola, que eles desenvolvem e a gente ajuda, de alguma forma, nesse trabalho de divulgação para com todos eles nesse sentido. Eu vou me despedindo aqui, né? Depois eu fico para as perguntas, né? Esse é meu e-mail, fico à disposição para vocês tirar as informações, as dúvidas que vocês tiverem, e quero mais uma vez agradecer a toda a equipe, a esses meus colegas mesmo, pela oportunidade. Muito obrigado. Tem abacate na tua casa? Vanilson, muito obrigado. Ótimo você passar todo um panorama, né? A gente vendo toda a história aí do turismo rural nos últimos anos. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai voltar com você depois para as perguntas, né? E antes de a gente chamar a Andréia, Valéria, você pode compartilhar com a gente de novo, por favor? Posso sim. Só um minutinho. Obrigada, Vanilson. É muito bom ouvir toda essa história. Como é gostoso, né? Turismo é feito assim, né? Cheio de histórias, e passo a passo, um caminho longo. Olha aí o link de perguntas, Bramante. Eu vou reforçar aqui, algumas pessoas comentaram que estavam com dificuldades de acessar, mas é muito importante que vocês digitem, se for letra maiúscula, digitar maiúscula e minúscula, minúscula, senão não dá certo, tá? Então façam uma foto aí da tela para que vocês possam digitar, e a gente vai abrir depois para perguntas pelo formulário. E também, claro, nós vamos abrir o áudio. Bom, feito, reforçando esse convite para as perguntas, eu gostaria de chamar na sequência nossa colega, deixa eu ver aqui, Valéria já saiu, e vou chamar agora a Andréia. Andréia Roque, está conosco? Aqui. Seja bem-vinda, Andréia, já está acompanhando a gente aí durante todas as prosas, faz parte da comissão, né? É uma grande referência para a gente aí nos estudos do turismo rural. Seja bem-vinda, a palavra está com você. Uai, eu só preciso aprender uma coisa, como é que eu compartilho isso aqui, hein? Tá, você tem na barrinha aí, você tem o desenho do vídeo, tem o microfone, bem do lado do microfone tem uma telinha. Clique em compartilhar. Ah, tá aqui. Achei. Tá compartilhando? Ainda não, ele vai falar para você compartilhar a tela do desktop. Daqui a pouco vai aparecer. Compartilhou ou não? Não? Não, seu. Tá. Se você quiser, eu posso tentar compartilhar. Você tem aí, André? Valéria, vai por aqui. Não, Andréia, pode tentar compartilhar de novo, compartilhar, depois área de trabalho ou desktop, faz mais uma vez, só para a gente ver. Se você não conseguir, eu abro aqui. Ele não entra, eu ponho compartilhar e só aparece uma barra mais escura embaixo, sem opção. O meu não está habilitado. Compartilha, Val, me ajuda aí? Compartilho sim, peraí, só um minutinho. Se precisar, tá aqui no jeito também. Não, aí se fica com as perguntas, é melhor a gente dividir, né? Ok. Espera só um pouquinho. Vou abrir direito aqui, peraí. Pronto. Muito bem. Estamos aí. Tá aí na tela, tá bom assim? Eu acho que se você quiser colocar naquela opção de tela cheia do PDF, ali onde você coloca o percentual,
do lado. Aqui. Bom, enquanto Modo leitura. a gente vai tentando, eu estou vendo aqui, está aumentando. Nossa, Vanilson, foi muito bom ouvir tua palestra, foi muito bom o panorama, fez a gente lembrar desde o começo a história, fez eu poder comentar que São Paulo é rural, São Paulo é turismo rural, nós somos modernos, profissionais, sem perder a ruralidade, porque tivemos esse caminho tão longo e feito por pessoas, de pessoas para pessoas. Isso criou uma massa muscular paulista inacreditável. O turismo rural paulista tem uma massa muscular. Quando eu falo uma massa muscular, é engajamento, pessoas envolvidas. Claro que às vezes nós estamos mais envolvidos, menos envolvidos, mais animados, menos animados, mas de uma forma em geral, nós temos 30 anos de história, né? Você faz uma retrospectiva de 20 e tantos, desde que você está na secretaria, é muito tempo. Isso faz com que nós tenhamos um segmento forte, um segmento coeso, um segmento seguro. O que eu quero dizer? Confiem na gente, confiem no turismo rural paulista, nos nossos produtos, nas nossas prestações de serviço, nas operadoras, nos receptivos, nos guias, porque nós vamos responder com segurança. E aí começa o nosso panorama do turismo rural paulista de uma forma muito assim singela, né? Eu fiz uma tentativa de retrospectiva de muitos momentos até chegar ao momento que nós vivemos hoje. Eu quero falar que nós estamos num momento muito peculiar. Para quem trabalha com turismo rural, nós tivemos que nos reinventar. O turismo rural brasileiro teve que se reinventar em pleno Covid-19, tivemos que aprender a viver online, tivemos que aprender a trabalhar online, a vender online, e também nunca fomos tão rural. Por quê? Porque muitos de nós têm o seu produto à venda, porque nós prestamos o serviço do turismo e temos o nosso produto à venda. Então, eu quero deixar assim experiências paulistas que me alegraram muito. Agora, no Dia dos Pais, tem aí Jundiaí entregando o chefe, depois me ajuda, Marcela, chefe em casa, chefe em casa. Aí tem Valinho, Sítio Cuçacariba, tem o Grupo da Mantiqueira, que entrega feiras orgânicas em São Paulo. Ou seja, nós temos assim nós temos talentos, é verdade. Aqui nós temos talentos do Brasil. E Talentos do Brasil também foi um projeto que passou por São Paulo na Copa do Mundo. E aí, Vanilson, a gente vai se encontrar em muitas telas, porque a nossa história se encontra, né? Nós passamos juntos, você como secretaria, eu como liderança de segmento, na época presidente de entidade, depois eu trabalhando, aí abri a operadora, hoje eu tenho uma operadora de negócios. A gente vai se encontrar muito e começamos a nos encontrar nos Talentos do Brasil Rural, que vem o Mapa Paulista de Turismo Rural. Talentos do Brasil Rural foi um projeto, na época MDA, MTUR e Sebrae, para atender as sedes da Copa do Mundo. E nós tínhamos um talento do Brasil Rural muito famoso, no Brasil mesmo, que era Socorro. Socorro é turismo rural, Socorro é Talentos do Brasil Rural, o único definido por São Paulo pela sua identidade. Socorro tem uma identidade que vem da ruralidade, daquele café, daquelas cestas, e também hoje Socorro também é um dos que se reinventaram e estão vendendo seus produtos, a cesta. Eu vou lembrar o rancho, vou lembrar o pessoal do orgânico, poxa vida, eu não vou deixar de... Vou lembrar o Campo dos Sonhos. Socorro é Talentos do Brasil Rural, e Socorro traz aqui, e nós trouxemos também o Mapa Paulista do Turismo Rural, e esse mapa foi feito em 2014, mas eu acho que esse mapa indica tendência. Esse mapa trouxe o Instituto de Economia Agrícola, o IEA, a Secretaria da Agricultura. Foi a primeira vez que Secretaria da Agricultura e Secretaria do Turismo conversaram, trouxeram à pauta
um estudo que são as possíveis IGs, identificação geográfica em cada bolinha dessa. E aí eu e a Valéria temos uma história muito interessante nesse mapa. A gente catava as bolinhas porque fizemos esse material. E é interessante que o IEA, o Instituto de Economia Agrícola, tinha uma área de estudos que ainda se mantém, que o Sandro de São Roque e a Adriana, mas era Satiko Sato. Eu vou lembrar alguns nomes, porque eu acho que a gente merece falar sobre nomes que ajudaram essa massa muscular paulista. O que tem aqui nessas bolinhas? Tem possíveis IGs, possíveis IGs, identificação geográfica, que traz a identidade. Aí a gente vai lembrar dos queijos da Serra Estrela. Por que a gente não pode lembrar das frutas do Circuito das Frutas, das flores de Olambra, das hortaliças orgânicas de Mogi, da banana do Vale do Ribeira? São todos potenciais, dos cafés, né? São todos potenciais IGs, identificação geográfica, produto de origem. Por que existe Medoc do conhaque, ou os vinhos franceses, ou também o queijo da Serra Estrela? Isso é IG, isso é identificação geográfica, isso traz. E aí vamos fazer uma brincadeira, né, com o futuro, com as rotas gastronômicas tão bem faladas hoje pelo Vanilson. Nós temos IGs, nós não temos IGs fortíssimos, nós temos potencial de IG fortíssimo. E isso é tendência de futuro, mas lembrando do panorama do presente. Eu acho que a gente tem que pensar em usar, em olhar essa realidade que nós temos, um São Paulo com muita, além de possibilidades, além de potencialidades, com muitas verdades, com muitos produtos a se trabalharem e com empreendedores fortes, empreendedores que aceitam esse chamamento. Nós chamamos esses empresários de São Paulo para mandar essas informações. Aí depois o IEA trouxe. E aí eu, Vanilson, vamos voltar a falar de coisas muito semelhantes, mas sobre perspectivas diferentes. Aí ele fala sobre os indicadores paulistas de turismo rural. Esses indicadores existem, foram importantes e precisam ser refeitos. Porque isso é um estudo. Indicadores paulistas de turismo rural deixam de ser só o discurso, nosso discurso, que acreditamos no projeto, para ser um dado quantitativo, que qualquer política pública estadual tem que ter dado quantitativo para falar, valeu. Então, aí a gente vê quais os municípios que mais têm atividades de turismo rural nesse estado, ou percentual, por exemplo. A gente tem a característica, o turismo rural paulista tem uma característica muito semelhante ao país, que grande parte do nosso legado, do nosso empresariado, é agricultor familiar. Então, nós temos grande parte, o bolo do turismo rural paulista vem agricultores familiares, depois nós temos as fazendas históricas, as hospedagens no meio rural, os hotéis fazendas, as cavalgadas, o turismo rural pedagógico. Isso no bolo, eu posso dizer a vocês que o bolo do turismo rural paulista é formado a grande parte por agricultores familiares. Nós temos, sim, os grandes propriedades rurais dos cavalos, das produções de café de alta tecnologia, de soja. Também existe o seu percentual. Existe o seu percentual também do turismo rural comunitário, feito por comunidades, e aí vem aí o que falou sobre as rotas quilombolas. Existe nesse contexto, existe também as hospedagens, os novos rurais, esse novo rural, que são as pessoas que... O novo rural, até muito pouco tempo atrás, eram pessoas que se aposentavam e resolviam pegar a sua aposentadoria e voltar ao campo, fazer pousadas de charme. Hoje, não. Hoje, o novo rural paulista, ele traz também o jovem. E aí, quem vai poder falar muito bem sobre isso é o grupo
o grupo da Mantiqueira, quantos jovens, se você passar por lá, e aí a Márcia pode me ajudar, se você passar por lá, você vê que esses novos rurais são por jovens, jovens que resolveram mudar a vida, não como nós, eu que falo, não, me aposentei e vou para o rural. Não, jovens mesmo, que estão começando a vida e falam, quero criar os meus filhos de forma diferente, e se transformam em novos rurais e aprendem muito bem. São produtores rurais de excelência, são empresários de turismo rural de excelência, e aqui nós continuamos esse mapa. São dados, são os últimos dados do turismo rural paulista, não estão atualizados, e aí vem uma pendência nossa, mas se não tem dados hoje, vale a pena a gente falar desses últimos dados, para quem sabe nós conseguimos juntos também, se eu posso contribuir, a Carta Paulista de Turismo Rural tem que dizer assim, turismo rural tem dados, mas precisa entrar num estudo estratégico com novos dados atualizados. Esses dados aqui mostram que existem organizados, existem bem estabelecidos, existem de uma forma espontânea. Imagina quando isso trouxer a pauta, uma lei. Nós temos também uma lei paulista de turismo rural que precisa ser regulamentada, o Fórum Paulista de Turismo Rural, que traz iniciativas rurais e agrícolas e de turismo, Exalc, Exal, Senac, Abratur, vários núcleos juntos pensando em turismo rural. Agora, eu vou fazer digamos assim, uma reflexão. Eu falei sobre tudo aquilo que a gente passou pelo turismo e falando panorama. A gente está falando sobre distritos turísticos temáticos, nós estamos falando sobre rotas cênicas, e tudo isso um pouco afastado do turismo rural no Brasil e em São Paulo, mas aí eu resolvi procurar nas minhas memórias alguns distritos turísticos temáticos importantíssimos no mundo, como é o Göllingen. Göllingen é uma região de cavalos, uma região de produtores, de cudelarias, e que tem a Festa Mundial do Cavalo de Göllingen. Se eu pensar no interior paulista, se eu pensar nos mites, se eu pensar nas estâncias turísticas, eu posso listar algumas que têm a cara desse tipo de... Eu vou falar de uma, mas vocês podem me corrigir ou me auxiliar. Eu lembro de Colina. Por que Colina não traz essa força que Göllingen traz, se nós somos um grande criador de cavalo do mundo, com grandes raças, com grandes estudiosos? E aí eu vou lembrar dos meus amigos lá de Alumínio, X e o Raul Almeida Prado, estudiosos de cavalo. Raul, um amigo querido, que conhece raça como ninguém. Ou seja, nós temos em nosso São Paulo cudelarias fortes, nós temos em nosso São Paulo criadores de cavalo, e nós temos em São Paulo também o status de um distrito turístico temático. Por que nós não podemos pensar nisso? Gente, é forte isso. Se nós temos que pensar em novas tecnologias de turismo, em novas estratégias de turismo, isso é um deles, tá? Eu estou dando um exemplo, mas o turismo rural tem que estar trabalhando. E as rotas cênicas? As queridas rotas cênicas, e eu vou lembrar das rotas cênicas do Niágara, com os Apaches, né? No Niágara, as rotas cênicas são voltadas para... Não, no Grand Canyon, me perdoe. O Grand Canyon, eu não fiz essa tela, mas eu vou falar. A rota cênica do Grand Canyon tem como as comunidades, né? Turismo comunitário de base mesmo, são os Apaches, são aquelas comunidades Apaches do Grand Canyon. E por que aqui nós não temos também as rotas cênicas voltadas para as comunidades quilombolas, lá debaixo do vale? Ou porque esse aqui é o Parque Temático de Quindio. O Parque Temático é um parque temático, como é Hop Hari, como é Etnind, é um parque temático do café. Nós temos na Colômbia, em Quindio, nossos vizinhos, nossos parceiros.
E eu posso citar vários municípios paulistas com identidade, com qualidade. Então, assim, eu estou brincando com os novos projetos do Estado de São Paulo, que está com projetos inteligentes, estratégicos, e estou tentando casar essa massa muscular paulista que existe. Nada disso eu estou inventando. Os dados anteriores informam que existe. E aí vem essa prosa do turismo rural em plena pandemia. Nós nos encontramos, falamos, puxa, a gente precisa, nesse momento que nós estamos dentro de casa, e o turismo rural paulista está dentro de casa, assim, os produtores rurais estão produzindo, estão vendendo, mas o prestador de serviço, nesse momento, está se atualizando, está entrando em movimentos, os municípios estão trabalhando. Então, nós somos o turismo e o rural. O nosso produtor rural está no campo, está vendendo doce, está vendendo queijo, está vendendo goiaba, está vendendo todas as características da sua ruralidade. O nosso turismo está se capacitando, o nosso turismo está procurando turismo rural consciente, os projetos dos municípios. Isto é importantíssimo. E eu falo, poxa, por que a gente não aproveita esse momento tão atípico que o turismo rural também está se conversando? Nós entramos na internet, nós conversamos, nós temos reuniões de pauta na internet. Isso nunca aconteceu, né? Aí nasce o Prosas. O Prosas nasce de encontro de pessoas estratégicas, pessoas de inteligência, pessoas reconhecidas no mercado paulista, mas com um coração voltado para a ruralidade, um coração assim, foi um apelo rápido. O apelo foi 10 minutos, gente, vamos fazer? E nasceu esse Prosas. Faz muito tempo que eu não vejo uma cadência, um conhecimento. Aí vem a Zezé falando, me ajudem se eu esquecer. Vem a Tis falando, vem a Márcia, vem o Bramante, vem Marcela, vem... Quem mais, meninos? Gente, quem eu estou esquecendo? Se eu esqueci, desculpa, eu sei que eu esqueci, mas vem todo mundo junto. E é uma prosa do turismo rural, conversou com você. Ele fez um mapeamento de informações e oportunidades para enfrentar a nova realidade. Quando a Valéria fala muito claramente sobre o mapa, esse mapa, ela comprovou por A mais B a força do empreendedorismo paulista e o comprometimento. Nós tivemos, assim, em média, mais de 60 visitas por dia, nós tivemos, assim, quase 1.000 pessoas participando do evento, do começo ao fim, não constantemente, mas participando. Nós tivemos gente pensando no turismo rural. Reuniu experts e empreendedores experientes nessa jornada. E eu clamo a todos vocês que juntos possamos construir a Carta Paulista de Turismo Rural, que me faz lembrar o grande movimento de um grande querido mestre que chama Joaquim Anécio, que fez a Carta de Santa Maria. Para os dinossauros de turismo rural, a Carta de Santa Maria marcou a história do turismo rural brasileiro. Foi ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que a gente junto pensou o que nós queremos para o futuro. Então, essa Carta Paulista de Turismo Rural pode ser exatamente o que nós queremos para o futuro, só sobre uma perspectiva nova, só sobre a perspectiva do século XXI, onde a gente está falando de política pública, legislação, competência, estratégia, negócio, identidade, internet, tecnologia, sem perder a ruralidade. Nós somos profissionais de ponta sem perder a ruralidade. Essa é a nossa grande força e o nosso grande cereja do bolo, o nosso grande segredo. Então, vamos usar essa Carta Paulista de Turismo Rural, o Mapa Paulista de Turismo Rural e todos esses documentos paulistas de turismo rural para acreditar. Mas eu acredito fazendo. Eu acredito em muita coisa, mas eu acredito fazendo. Deixo aqui meu e-mail, deixo aqui a Brasil Rural Operadora, o Instituto Brasil Rural, que é a responsabilidade, o Instituto de Desenvolvimento de Turismo Rural Brasil Rural, que é a responsabilidade social da empresa. Deixo aqui a minha crença, o meu agradecimento a esses parceiros que vieram
junto. Não tenho como deixar de falar que o SENAC foi um parceiro educacional de primeira. Agradeço pontualmente Marlene. Bom, Val é parceira de anos, Marlene de Jundiaí, Jéssica, que é uma parceira do turismo rural, que quando possível está junto. E é isso. Eu quero que vocês acreditem que São Paulo é rural, São Paulo é turismo rural, e eu quero que vocês acreditem mais ainda. É o estado da federação que hoje desponta no empreendedorismo, na qualidade, nas regiões do Noroeste Paulista. Gente, o Noroeste Paulista tem o Café da Colônia, com a Cláudia, com a família, aquilo lá é tecnologia de ponta no Noroeste Paulista. O Vale do Ribeira, aqueles plantadores de banana, aquele pessoal assim que a gente aclama por eles, e eles estão sempre ali na dificuldade, Itaberá, aquela região toda. Então, eu queria só que vocês acreditassem que juntos nós podemos despontar nesse país, que juntos nós podemos ter lei, regulamentação da Lei Paulista de Turismo Rural. Essa lei está aprovada, só falta regulamentar. Estratégia, esse estado tem estratégia de turismo hoje, vamos fazer isso. E massa crítica e massa muscular. O empreendedor de turismo rural paulista, o estudioso de turismo rural paulista, o parceiro do turismo rural paulista, o consultor do turismo rural paulista. Nós temos, num momento tão difícil que é a pandemia, lembrarmos que juntos podemos acreditar, fazer e ir muito longe. E pode crer, a gente vai. Um grande abraço, meus parceiros que apoiaram, Loucos Aventureiros, Marcela, Márcia, Bramante, Valéria, Sandro, que mora no coração e que sempre pensa com a gente. Juntos somos fortes e quase imbatíveis. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, Andréia. Obrigado pela sua palestra e lembranças aí, reforçando, né? Como você disse, está interligada, e a história, tudo que o Vanilson falou e o que você apresentou, né? Porque vocês dois são dois ícones aí da história do turismo rural, e por isso que a gente também deixou para a última apresentação, para a gente fechar com chave de ouro, e focando no que você falou da carta, né? Então, até se o pessoal quiser trazer algumas sugestões, temas aqui para a gente colocar na carta, peço que a gente também entre pelo formulário, né, pelo link que a gente mandou. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma leitura de uma pergunta que nós temos aqui. Só um minutinho. Seria possível obter os vídeos das apresentações anteriores para eu me inteirar dos assuntos expostos? Pois tive a oportunidade de participar apenas nessa data e da apresentação anterior. Sim, pode. Ao final desta apresentação, a Valéria vai nos orientar, que a gente deve ter em breve um canal no YouTube com essas apresentações, ok? Vou aproveitar e já emendar mais uma pergunta aqui, né? Desculpa, eu não citei essa pergunta dos vídeos, foi do Sidney, de 7 Barras, do Contour. O Eduardo e Silvana, Nazaré Paulista, do sítio Pousada do Duca. Boa tarde. Onde estou localizado, temos 2 parques estaduais, Itaberaba e Itapetinga. Infelizmente, não temos políticas públicas para se interagir com a Fundação Florestal. É uma ótima opção para o turismo. Minha pergunta é, não poderia ter um convênio da Secretaria de Turismo com este setor de parques do Estado para melhor aproveitar esse segmento? Eu acredito que está direcionado para o Vanilson. Está aí, Vanilson? Sim, estou. Fica à vontade. Pode responder? Claro. Então, na verdade, nós temos um convênio com a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, né, justamente para otimizar o uso do parque como atrativo, para levar turistas, exatamente isso. E agora a gente está ajudando, inclusive, todo o processo deles de levantamento, a gente está com algumas equipes trabalhando em conjunto.
eu não cuido exatamente dessa proposta, mas eu posso ver quais são os parques inicialmente que estão sendo trabalhados e ver essa possibilidade também e levar a demanda de vocês de como utilizar isso daí em conjunto. Importante, a gente consegue essa abertura com os parques, com os gestores, tem que ver que tipo de parque, que unidade de conservação que é, se aceita o público ou não, para tentar desenvolver algum tipo de trabalho. Mas é importante também o município também se articular para agregar a esse parque junto dos demais atrativos. No caso de Nazaré, né, que é um local que eu acho muito interessante, pela proximidade até do grande fluxo de São Paulo, eu acho que é uma questão extremamente importante fazer essa articulação do parque com as atividades do município, os outros atrativos, a parte rural e a parte também de náutica, né, que lá eu acho que, se não me engano, é bem forte também, todo esse trabalho. Né? Então, me coloco à disposição, se quiser mandar para mim a respeito do que o parque, o que se trata exatamente, eu vejo lá, não na secretaria, como poder incluir o parque e falar que existe esse desejo de vocês de trabalhar em parceria. Legal. Pergunta não foi direcionada, mas eu também tenho que comentar uma coisa. Existe o papel do proprietário rural nas reservas particulares do patrimônio natural, nas RPPNs. Então, unidades de conservação como o parque, as propriedades rurais, o empresário rural pode deixar uma parte da sua propriedade para ser uma RPPN, contribuir para estas áreas temáticas de parques estaduais, parques nacionais, e também contribuir para o seu produto turístico na propriedade. O turista rural, ele quer visitar a ruralidade, mas ele quer visitar uma área de preservação. Então, em parques como esse, que o Vanisson fala dessas outras regiões, e para quem... Como é que é o nome de quem perguntou? Desculpa. Bom... Só um minutinho aqui, eu vou falar para você. É o do Duca de Nazaré Paulista. Ou seja, cara, eu sei da tua propriedade, Duca, está na hora de fazer. A RPPN não é uma perda para o proprietário rural. A RPPN é um ganho para o empresário do turismo rural. Ele transforma uma parte da sua propriedade em algo extremamente interessante que faz com que o turista dele visite e também faz hoje, dentro de um roteiro temático, eu faria todas as áreas ao entorno de parques, uma parte do proprietário rural, uma RPPN, eu posso garantir, hoje é meu foco de trabalho, foco de estudo, e para mim é uma grande percepção do proprietário rural, empresário de turismo rural, ter a sua RPPN, uma parcela pequena da sua área, para ser um atrativo turístico e se unir a parques como este que você falou. Ok. Então... Pois não, Vanilson? Boa tarde. Será que eu posso dar uma palavrinha, senhor Vanilson? Eu só vou pedir uma gentileza, pessoal, para a gente conseguir seguir uma ordem. Se vocês puderem levantando a mãozinha aqui, porque a gente já está com 2 pessoas. Não, a mãozinha aqui do programa, aqui, ó, tem uma mãozinha, para a gente conseguir ir numa sequência de mãos levantadas, ou mandar pelo formulário, senão a gente não consegue atender todo mundo. Mas eu vou abrir para você, Adalberto, se for algo dentro do tema e se você puder ser bem sucinto na pergunta, eu agradeço. O seu microfone está desativado, senhor Adalberto. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Olá, boa noite, Vanilson, boa noite a todos. Eduardo, da pousada do Duca, Silvana. Bom, enfim, eu estou em contato com a Romba, que ela é gestora do Parque Estadual Itaberaba, também com Edmilson, que é gestor do Parque Estadual Itapetinga, também com Jorge Melo, que é gestor do Parque Estadual Serra da Cantareira. E a gente, foi bem colocado pelo Duduca, né? Existe uma falta de interesse na questão da gestão pública e a aproximação desses gestores para que a gente dialogue sobre a questão dos parques, de realmente criar roteiros e explorarmos isso de uma forma interessante, até mesmo para o turismo, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Parque Estadual Itaberaba, próximo de nós, aqui do bairro do Cuiabá,
cachoeiras lindíssimas de 25 metros de altura. Nós temos um observatório que avista mais de 10 cidades num visual de 360 graus. Então, assim, a gente gostaria de, através dessa integração, conseguir descobrir os caminhos, né, para que a gente possa realmente criar esses roteiros em parceria com o Estado, com o circuito, para que a gente ofereça a oportunidade. E uma coisa interessante, há muito pouco atrás, foi destinada uma verba de 200 milhões para a Serra do Capivara, Serra do Capivara, em Piauí, né? Em Raimundo Nonato, né? Beneficiando aí mais de 56 municípios. Então, olha só a riqueza que nós temos aqui ao nosso redor, com esses parques tão próximos do estado de São Paulo, e quantos municípios não poderiam ser beneficiados com essa questão. Então, eu acho importante aí esse mote para a gente discutir esse assunto de exploração, de realmente criar esse parque e criar os roteiros turísticos. Obrigado, Vanilson. Eu já te encaminhei um e-mail, eu não lembro, não consegui ver se teve lá a sua resposta. Tivemos a oportunidade de conhecê-los lá no Colégio Ivens, através do Circuito Serras e Águas, né? Foi um prazer estar com você. Então é isso. Obrigado, gente, pela oportunidade. Muito obrigado, Adalberto. Então, eu vou reforçar de novo aqui o pedido para os colegas. Quem tiver interesse, vocês estão vendo na barrinha escura, tem uma mãozinha para a gente seguir uma ordem, tá? Respeitando os colegas, ou pelo formulário que a gente colocou no Google. Eu vou abrir aqui e pedindo também uma gentileza, quem for fazer as perguntas, né, que faça de uma forma bem objetiva, até para a gente aproveitar melhor o tempo, que hoje nós tivemos 2 palestras. Eu vou chamar a nossa colega Tis, por favor, Tis. Oi, olá. Bom, primeiro, eu queria, assim, eu vou ser rápida, assim, mas eu não posso deixar de elogiar essas palestras 2. Que saudade, né? Parabéns. E eu fiquei emocionada depois da fala da Andréia com a sincronia, né, de vocês dois, sabe, da apresentação, coisa incrível. E me emocionei mesmo, de verdade. E, Andréia, super obrigada, amiga. Agradeço em nome do Raul a lembrança. E você tem uma cabeça incrível, é uma fábrica de grandes ideias, né? E também tem essa coisa de conseguir congregar pessoas, né, nesse grande grupo, mas não só pessoas, são pessoas que fazem, são pessoas empreendedoras. Então, sim, assim, é muito, me sinto feliz demais de ser tua amiga, de participar aqui nesses grupos todos. E eu queria te perguntar, Vanilson, eu acho que esse mapa do turismo rural, uma ideia incrível, incrível, maravilhosa. E eu queria te perguntar, você acha que ele contribui para impactar positivamente o nosso segmento aí perante a Secretaria do Turismo? Você acha que ele serve aí como um apelo positivo, além de todas as outras coisas aí do Prosa, mas ele é uma coisa muito prática, né, e visual. Gostaria que você comentasse, por favor. E beijos. Prazer revê-la. Então, eu acho extremamente importante esse mapa, porque ele mostra o peso do turismo rural. Eu acho que o grande problema, não só do turismo rural, mas do turismo, é mostrar a importância econômica que tem. Então, e o turismo rural é extremamente importante nesse sentido, porque ele mexe com várias cadeias. Então, se você quiser que a gente conseguir provar, nesse evento, a gente conseguiu o mapa, já tem isso daqui, vamos pegar aquela pesquisa anterior, de 2006, vamos tentar uma atualização, porque o grande problema é que a gente não tem números específicos, tanto de turismo e menos do turismo rural. Se a gente provar que o turismo rural ele impacta de maneira muito positiva na economia, tanto do Estado como do próprio município, vai mudar a visão do gestor, né? A nossa grande dificuldade é justamente a gente mostrar a nossa importância. Então, como a gente consegue isso? Com dados confiáveis. Então, quando a gente faz um formulário com uma pesquisa, né,
o mínimo de cientificidade, digamos assim, que você tem uma base científica para fazer essa pesquisa, esse dado passa a ser um dado confiável e ele é utilizado para você fazer planejamento. Então, hoje, a ideia de ter criado esse centro da economia do turismo na secretaria é justamente para mostrar a importância do turismo. Quanto a gente gera de emprego, quanto a gente gera de imposto, né? Porque toda a história do Stop Over, de levantar a questão do transporte aéreo, foi a gente diminuindo o imposto do querosene, a gente ia conseguir aumentar a demanda de turista e qual o impacto disso era maior do que a perda inicial do imposto, né? Então, é essa questão de demonstrar. Eu acho essa história do mapa e desses levantamentos de indicadores de turismo rural extremamente importante, porque os outros segmentos a gente até consegue algumas questões. Do turismo rural é mais difícil a gente ter esses dados. Então, esses encontros, esse trabalho em conjunto de vocês é excepcional, né? E vai começar a dar a importância que vocês merecem, né? Dentro de todos os segmentos do turismo, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Legal, Vanilson. Muito obrigado. Eu vou aqui para o formulário novamente. Nós temos uma pergunta, Vanilson, vai para você. É da Marília Oliveira, de Ribeirão Preto. A Marília está atuando no Sebrae, mas ela também é instrutora de turismo rural. O pessoal conhece a Marília. Minha pergunta é para o Vanilson. Parabéns pelo histórico do turismo rural no estado. Falou que tem os guias também de turismo rural desde 98. Foi excelente sua explanação. Minha dúvida vai sobre a questão da instância de governança, uma região turística, RT, que é gestada por um consórcio, está adequada e reconhecida juridicamente, falando em termos de... Vou ter que reformular. Uma região turística que é gestada por um consórcio está adequada e reconhecida juridicamente, falando em termos de governo federal? Pois trabalho com o consórcio de turismo no estado de São Paulo e o mesmo está pensando em mudar e não ser mais consórcio por estas questões de reconhecimento pelo Ministério do Turismo. Saberia me explicar melhor sobre este assunto? O que o governo do estado de São Paulo fala a respeito? Ficou claro? Eu até sei qual é a dúvida, né? Eu não participei da última atualização do mapa de 2019, e eu sei que entrou essa questão específica, porque aí é uma questão do Ministério, então isso cria, eu não tenho como responder a isso. Minha opinião, né, que eu sempre colocava junto ao Ministério, o programa de regionalização, ele sempre analisou a realidade regional, isso sempre eu aprendi, desde que eu participei do programa, que é praticamente desde o início, o respeito à realidade regional. A realidade de São Paulo é diferente da realidade do Amazonas, que é diferente da realidade do Piauí. Então, nós temos um certo respeito de uma ordem. Eu sempre enxerguei que a região define o que funciona para ele. Então, seja consórcio, seja uma câmara temática dentro de um consórcio, seja uma associação. Então, desde que funcione para a região, ele é aceito. O problema não é o que a gente pensa enquanto Estado, né? Mas que, se o Ministério colocar isso como uma obrigação, se vocês não estiverem adequados ao que eles estão solicitando na portaria do Ministério, a gente não tem como colocar vocês no mapa, porque não atende a esse critério. Então, eu entendo a sua angústia e concordo, né? Eu acho que o que está andando bem, né, não tem por que mudar, que às vezes pode criar toda uma outra situação, mas aí a gente teria que entrar com relação ao Ministério do Turismo e ao programa de regionalização lá em Brasília. Aí teria que conversar diretamente com eles com relação a esse critério. Nós já levamos isso daí para o Ministério, mas tem alguns estados que já têm isso formalizado, né? Que isso é meio obrigatório. Paraná, Minas, justamente os dois dos nossos lados. Então, é uma questão muito pontual, mas é federal. Eu não teria como falar a esse respeito, a não ser passar isso para Ana Carolina, que é a que está cuidando hoje da regionalização, para mais uma vez indicar essa possibilidade lá, mas já foi levada algumas vezes lá para o Ministério. Ok. Vanilson, também, depois, e Andréa, nós vamos compartilhar essas perguntas que estão vindo, ok, pelo formulário, com os contatos, para que vocês possam responder. Eu vou chamar agora a Mariusa. Você está aqui, Mariusa? Sim, está me ouvindo?
Por favor, eu vi que você também mandou pelo formulário, daí já aproveita e faz a pergunta também, por favor. Então, a pergunta é o seguinte: bom, primeiro, muito obrigada, maravilhoso a todos, esse encontro todos, mas para ser bem objetiva e rápida, eu gostaria de saber como participar, como eu poderia participar para ajudar nessa carta. E a segunda pergunta é se esse grupo, como Prosas Paulistas, vai continuar. Andréia? Andréia, gostaria de responder? Bom, você estava pensando, sinceramente, eu acho que o Prosas não pensou em continuar, mas eu acho que esse grupo de parceiros que começou o Prosa não consegue mais deixar o comprometimento que cada um teve. Eu acho que não no formato Prosas, mas num formato que a gente tem que pensar. Então, isso é uma coisa que talvez no debate da Carta Paulista de Turismo Rural, a carta ela pode ser enviada, todas as informações, os pensamentos, para o e-mail do Prosas, né? E eu acredito que e eu estou falando isso para os meus colegas, que vale a pena nós marcarmos uma agenda para comentar sobre isso, conversar, e pronto, você fez a gente pensar numa coisa, eu pelo menos pensar numa coisa que eu não tinha pensado. Eu acho que o segmento... Aí também vou responder também que a Associação Brasileira, a Paulista de Turismo Rural, a Abratur de São Paulo, que tem a sua sede em São Roque, poderia também participar ativamente desse movimento de reunião de pessoas afins para lutar por uma causa, tem assento no Conselho Estadual, é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar por aí. Você fez eu pensar numa coisa que eu não tinha pensado, não, mas colegas da organização, acho que está na hora. De continuar, ficou muito bacana. E só eu não entendi, já existe um esboço da carta, não existe, como que eu me incluo, né, com as minhas sugestões, que talvez já tenham. Todos os prosas foram feitas perguntas, respostas, sugestões. Então, desde o primeiro prosas, se você já fez alguma sugestão, alguma pergunta, você já está participando, mas se não, você pode colocar todas as suas observações, o que você acha do futuro do turismo rural paulista, quais as ações, os procedimentos, uma prospecção para aquele e-mail do Prosas. Esse e-mail é super ativo, a gente recebe, então já existem informações coletadas, mas você ainda pode mandar essas informações. Muito obrigada, de coração. Ok, obrigado. Olha, nós já estamos partindo para as últimas perguntas. Eu vou abrir agora para... Eu vi que a Bárbara levantou a mão, mas quem tiver interesse, por favor, levanta a mãozinha ou manda no formulário, que nós temos, acho que, espaço aí para mais uma ou, no máximo, 2 perguntas. Bárbara, você está com a gente? Oi, tudo bem? Tudo bem, então, pois não. Você é de onde? Eu moro em Itapetininga, mas a minha relação com o turismo rural é Angatuba. Ótimo. Então, é o seguinte, eu sou bióloga, ativista ambiental por uma vida, e eu trabalhei, ao final, por 15 anos, sempre trabalhei com unidades de conservação e com a gestão, por 15 anos, da Estação Ecológica de Angatuba. Bem, nessa vida, resumindo, assim, eu sempre malhei muito a ferro frio, como se a conservação ambiental fosse inimiga do desenvolvimento econômico, né? E ao me aposentar recentemente, eu fiz um curso do Senar, e junto com a Silvia Lacerda, e ali isso tudo me encantou, porque você pode conservar uma área natural, e através do turismo rural você pode desenvolver economicamente toda uma comunidade, uma região, né? Para mim, eu achei que foi o casamento perfeito. E a partir de então, eu tenho procurado ler, entender, estou procurando uma propriedade rural, me envolvi com a prefeitura, e criamos o Contour em Angatuba, etc. Eu adorei o Prosas, vocês todos estão de parabéns.
os palestrantes de hoje, André e Vanilson, vocês me inspiraram muito, me deixaram muito animada, e concordo com a colega anterior aí que a gente tem que continuar de alguma forma. Então, certamente a gente vai se encontrar em outros momentos, e considerando que a minha contribuição pode vir através da questão da sustentabilidade, né? Da conservação das áreas naturais, e eu estou à disposição para participar com vocês, e fiquei muito contente de conhecer esse grupo muito animado. E é isso aí, parabéns para todos. Eu acho que essa questão da sustentabilidade, da Agenda 2030, ninguém fica para trás, tem um foco, mas eu acho que no turismo rural, as RPPNs e o turismo rural combinam, é uma intimidade, combinam perfeitamente. Eu voltei para ser estudante, eu voltei para estudar, eu estou acabando um doutorado que fala exatamente sobre isso, sobre RPPNs e propriedades rurais, de turismo rural, casamento que deu certo. Eu acho que é tendência, eu acho que é século XXI, tem vários empreendedores do turismo rural que estão pensando assim. Isso quer dizer que é proprietário rural responsável, proprietário rural que pensa na preservação e também ganha com isso. Então, eu vejo um novo casamento e fico muito feliz de estar falando sobre isso aqui, que é o futuro, né? Eu estou estudando, estou estudante, estou acabando a tese agora, o doutorado sobre isso, e estou falando que creio no futuro. Estamos fazendo o caminho inverso, mas a gente vai se encontrar certamente. Que bom. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Olha, agora eu vou partir então para a nossa última pergunta, até pelo tempo, né, que hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas a gente vai depois, já peço para a Valéria, ao final, a gente colocar de novo o nosso link do formulário, se o pessoal quiser mandar perguntas depois. Mas eu vou ler aqui então a pergunta que veio do professor José Luiz, da Universidade de Taubaté. Deixa eu ver aqui. Como inserir... Essa daqui é para o Vanilson. Vanilson, como inserir a mídia televisiva regional, Vanguarda, Band, etc., na programação do turismo rural? Não sei se está dentro aí do foco aí da secretaria. Bem, não sei se é dentro da promoção da secretaria para divulgar o turismo rural, né? Mas a gente tem agora uma equipe da área de promoção, um pessoal especializado, e dentro dos recursos que nós temos, existe uma forte atuação nas mídias digitais, nesse momento, que é uma questão que a gente conseguia trabalhar, né? Então, isso é de grande interesse. É óbvio que também os canais televisivos regionais são extremamente importantes, e ainda mais nesse momento de retomada, quando as viagens vão ser de proximidade, isso vai ter um caráter muito, muito importante. Então, eu não sei dizer se isso está no escopo atual da equipe de promoção, se for isso no sentido da secretaria, né? Eu sei que a gente tem um trabalho muito forte na parte digital nesse momento, mas tem uns trabalhos ali, é inegável que a região ali de vocês, do Vale do Paraíba, é extremamente importante. Então, os canais fazem um importante papel da divulgação, porque ali a gente tem vários emissores muito bons, São José dos Campos, Taubaté, né, que podem circular também, e os outros municípios, Jacareí, Caçapava, que você tem o fluxo próprio regional, além de que estão entre os dois maiores polos emissores, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a região tem como ter essa atuação de promoção, de receber muitos turistas, grandes cidades turísticas estão ali. Mas eu não tenho como ver nesse momento se esse trabalho com as regionais, digamos assim, das TVs, está sendo executado. Até porque a gente também tem uma parceria com a Secretaria de Comunicação do governo, passa também por isso,
né? O turismo não pode passar diretamente com eles, tem que ter todo um trabalho, porque é a linguagem específica do governo, né? Mas estamos abertos, se você quiser mandar a proposta do seu projeto, o formato que você imagina que é adequado para a região, nós podemos encaminhar para a nossa equipe de promoção também, né? Então, inclusive, isso pode ser para todos vocês ligados a propriedades ou ligados aos municípios. Quando tiver coisas interessantes, coloquem a nossa hashtag da São Paulo para Todos, né? Ou mandem para a secretaria, que a nossa equipe também, às vezes, busca informações dos municípios para poder divulgar, para ajudar também. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Muito bom. E, Ivanilson, dentro dessa mesma linha, eu acredito também que as próprias redes aí de televisão, eles procuram conteúdo, né, como você falou. Então, o turismo rural, ele pode entrar como pauta, né, não precisa nem ser uma propaganda paga, pode entrar com um prato, a culinária, falar um pouco dos costumes. Então, eu acredito que se vocês procurarem as TVs locais, se apresentem, né, apresente tudo que tem, e eles criam com certeza uma pauta e apresentam o que tem na região, né? Fica para pensar. Eu falei que era a última pergunta, mas eu não posso deixar de chamar o nosso presidente da Abratur São Paulo, nosso colega, querido Ludovico, para a gente fechar aí com chave de ouro, parceirão nosso. Por favor, seu Ludovico, fique à vontade. Posso falar? Pode falar. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Estamos te vendo também. Muito bem. Olha, eu só posso dizer uma coisa. Primeiramente, parabéns. Parabéns a todos pelo programa, as excelentes palestras. Vanilson, que já não sei se está lembrado de mim, você esteve aqui já na minha propriedade. Andréia, pelo tudo que foi falado. E quem sabe a gente vai ter novas palestras e a gente vai se encontrar novamente. Eu agradeço a todos. Foi realmente um excelente programa, esse das prosas. Boa noite a todos. E vamos dizer, um bom regresso nessa nova pandemia que está saindo da nossa frente, né? Me faltam palavras. Boa noite a todos. Muito obrigado, seu Ludovico. Antes de passar para a Valéria, Vanilson, André, vocês querem fazer alguma consideração para a gente ir para o fechamento? Bom, falar ao Ludovico, que é bom sempre vê-lo. Vanilson, é um caso de amor pessoal. A nossa sinergia, a gente sempre está em lugares diferentes, em momentos diferentes, né? em pontos diferentes, em posições diferentes. Mas a gente sempre se respeita, a gente respeita os nossos valores. Então, obrigada por estar aqui. Eu sei que você fez grande esforço e que a gente vai fazer o turismo rural brasileiro reconhecer que o turismo rural paulista é de ponta. André, eu que agradeço, né, e agradeço toda a equipe, né? Como você falou, a gente tem, às vezes, em momentos diferentes. Uma coisa que eu sempre que eu aprendi foi que quando a gente trabalha mesmo, sempre tem alguém que observa, né? E eu posso garantir, assim, de toda essa equipe que organizou, todos trabalham muito, porque eu acompanho há muito tempo todos vocês. Então, é um pessoal que põe a mão na massa, independente se vai estar aqui ou ali, vamos fazer acontecer. E a prova foi até o Prosas, né, que estarei encerrando e não está conseguindo encerrar, porque as pessoas não estão deixando. Então, parabéns a todos vocês pela iniciativa e me coloco à disposição para ajudá-los dentro da secretaria, que eu consegui, para a gente trabalhar um pouco mais a parte do turismo rural com vocês. Muito obrigado a todos. Muito bom, obrigado, Vanilson, obrigado, Andréia. E agora eu passo para a Valéria, para dar sequência ao fechamento. Por favor, Valéria. Estou aqui. Gente, que prazer ouvi-los. Que prazer, Andréia, você traz essa sua paixão, esse seu amor pelo turismo rural, que encanta a gente, inspira e arrebata os nossos corações e a gente vai junto. Você foi uma grande, para mim, uma pessoa que, de fato, me seduziu para o turismo rural
E aqui estou eu completamente apaixonada por esse segmento e continuarei nele com certeza, acreditando e gostando e fazendo tudo aquilo que eu puder e além do que eu puder. Muito obrigada. Agora eu tenho que só comentar uma coisa. A Valéria foi a primeira presidente de Convention Visitor Bureau que acreditou em turismo rural e abriu uma diretoria de turismo rural. E depois disto, em Atibaia, vários conventions encararam o turismo rural como eventos rurais, negócio rural. Então, assim, meu reconhecimento pela sua atitude visionária. É paixão, turismo rural é apaixonante, não tem como. E o nosso estado é turismo rural, né? Por onde a gente anda, a gente consegue ver isso, né? Vanilson, muito obrigada pela sua presença. Como a Andréia falou também, a gente sabe que você moveu agendas para você conseguir estar aqui com a gente. Isso, para nós, é um reconhecimento e uma forma de carinho muito bom. A gente, com certeza, agradece. Eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo assim, porque, às vezes, o turismo rural fica, poxa, mas cadê? Está aqui, está valorizando, está reconhecendo a nossa força, a força do turismo rural, principalmente de quem batalha tanto, né, por esse segmento há tantos anos. E você mostrou aí a história de tudo isso, né? Você vê? Você está mais envolvido do que nunca nesse turismo rural, mais do que nunca, você entendeu? Isso é a história viva, que nem a Márcia falou, patrimônio. Muito obrigada por vocês dois. Agora vamos seguir, então, para o encerramento, que a gente já passou um pouquinho da nossa hora, mas não tinha como terminar, né, apertar o tempo deles. A gente tinha 2 hoje, dose dupla. Eu queria chamar um segundinho a Marlene, técnica de turismo, da área de turismo do SENAC, minha chefe. Ela está aqui acompanhando todas as prosas, olha que delícia. E ela escreveu uma mensagenzinha no chat, vocês não enxergam a mensagem. Eu falei, você vai ter que falar ao vivo e a cores. Mar, fala aí. Obrigada, Val. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer em nome do SENAC pela oportunidade de tanto aprendizado que nós tivemos, né? Foi um encontro mais maravilhoso que o outro. Não tenho palavras para dizer o quanto significou para o turismo rural essa ação, né? Esse planejamento que vocês fizeram. E quero, na verdade, reforçar minha gratidão em nome da instituição e colocar o SENAC à disposição, né? Vamos conversar, porque, como bem foi falado aqui hoje, não podemos parar, né? Então, vamos conversar, vamos seguir em frente e conte com o SENAC. Obrigada, gente. Muito obrigada. Do Marlene, não faz essas coisas, não fala isso. Vamos conversar, por que não, né? Vamos ver o que é possível fazer juntos, tá bom? Sempre bom te ver. A Marlene também foi minha chefe já. Trabalhamos juntos, tive o prazer de trabalhar com a Andréia Roque, lá em Atibaia. Obrigada, gente. Obrigada, Mar. Muito obrigada. Vamos lá para os recadinhos finais, então? Como é de praxe, né? A gente tem sempre alguns recadinhos que é importante para todo mundo que está aqui. Opa, peraí, me perdi aqui, cadê a minha tela? Está aqui. Ó, reforçando, gente, o nosso link para as perguntas vai continuar ativo, a gente vai deixar pelo menos mais uma semana ele no ar. Lembrou, puxa, eu queria ter perguntado alguma coisa para o Vanilson, para a Andréia ou para qualquer outro palestrante, usa esse link, manda a pergunta, continua participando, tá bom? A gente vai deixar ele mais um pouquinho aí, mais uma semana no ar, com certeza. Todos vocês, todos que se inscreveram no Prosas do Turismo Rural Paulista, receberão um link com a gravação de todos os encontros. Fiquem tranquilos, a gente está gravando todos eles, a gente está preparando um espaço no YouTube para isso, e aí vocês vão poder receber, vão poder compartilhar, convidar o grupo do Conturo, o grupo de empresários da associação, do que for, para conseguir assistir tudo que vocês puderam assistir aqui, todos os conteúdos. A gente quer mais que isso voe para todos os lados, a gente não tem um limite geográfico mais, então a gente acredita que todo esse conteúdo, essas discussões, foram muito válidas e que a gente tem mais aqui compartilhar e passar para todos vocês, para que vocês possam compartilhar com seus pares, e aí discutir, né, e colocar o turismo rural em pauta aí na cidade de vocês, na região de vocês, tá bom?
Então, quem se inscreveu, eu tenho o e-mail, a gente tem recebido o link de cada prosa, então a gente vai no mesmo formato aí mandar esse link do Prosas no canal do YouTube, tá bom? Vocês fiquem tranquilos. Muita gente perguntou sobre isso. E aí, gente, antes de encerrando mesmo que eu estou aqui já falando para vocês que como foi bom ter vocês com a gente, que a gente, até uma próxima, né? Eu já tinha colocado aqui, Andréia, até uma próxima e que seja breve. Eu acho que é algo que começou e que pode ter tantos outros formatos, é uma coisa de construção, e quem tiver ideias, mande para a gente nesse e-mail que a gente colocou aí, geral, né, para que vocês tenham esse ponto de encontro, esse e-mail não será desativado, faça aí dele um canal para se comunicar com a gente se conhece também, tem tantas pessoas aqui, faz parte do mesmo universo, a gente tem um telefone do outro, grupos, mas esse e-mail a gente garante aí que todos nós estamos olhando da comissão. E falando em comissão, eu gostaria de chamar cada um de vocês só para um beijo final, um agradecimento final, antes da gente tirar aquela foto. Vamos lá? Eu vou chamar por ordem aí. Marcela Moro, você consegue abrir a câmera? Eu vou até descompartilhar minha tela para a gente poder se ver. Prontinho, Má, tá com você. Gente, eu falei que eu quero falar, eu falei lá no nosso grupo, porque eu quero manifestar aqui o quanto eu estou feliz com o resultado de tudo isso. Eu acho que a gente fechou, como eu havia falado, com chave de ouro, com a apresentação da Andréia e com a fala do Vanilson. Eu acho que foi perfeito para a gente entender o que significa o turismo rural no nosso estado. Só tenho a agradecer, pessoal, muita gratidão por toda essa experiência que a gente viveu. Obrigada por todos vocês estarem com a gente, obrigada à nossa comissão, obrigada a Valéria, Senac, enfim, obrigada a todos. Obrigada, Má. Márcia? Azeredo? Abri, estão me vendo? Aqui. Gente, muito obrigada, eu adorei participar com vocês, minhas queridas Valéria, Andréia, Marcela, o Bramante, que é o Bendito é o Fruto entre as mulheres, o Vanilson, meu querido de sempre, nosso patrimônio, né? Foi muito legal estar aqui discutindo o turismo rural, e mais legal ainda foi eu ouvir falar de São Bento do Sapucaí em quase todas as palestras. Fiquei orgulhosa da minha cidade, fala a verdade, gente. E também agradecer ao Senac, que é a minha escola de sempre, né? Tenho orgulho em dizer que a minha formação pelo turismo é sempre Senac São Paulo. E é uma honra muito grande estar junto com vocês, fazer parte desse time. Um beijão, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Má. O Vanilson está lá, sim. Bramante, se despede como comissão também, né? Como comissão, mediador e a moderada toda. A gente vai ter que dar um troféu para o Bramante. Foi um prazer participar desse projeto. Parabéns, meninos, que começaram aí com essa ideia, né? Fiquei muito feliz de receber o convite e de poder contribuir de alguma forma. A gente vê pelos participantes, né? Tanto pela frequência, mas também pela qualidade das pessoas que participaram das discussões, o quanto foi relevante, né? A gente começou sem muita intenção, mais de uma prosa, né? Mas a gente entrou num nível técnico muito interessante, que tenho certeza que vai ser compartilhado. Então, agradecer a todas vocês, meninas aí que me aturaram, me aguentaram no grupo. Estou à disposição, e também agradecer ao Senac, na sua pessoa, Valéria, por todo o suporte que você deu. Não seria possível sem vocês, sem o Senac, que também é a minha escola de formação em turismo aí. Gosto muito de levar o S aí do Senac sempre. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Vamos abrir a... Só uma palavrinha aqui que eu esqueci de agradecer a minha querida Precesp, que sempre está junto, sempre disposta a participar. Nosso presidente dá sempre o ok. E vamos lá, a Fernandinha está aí comigo, todos os encontros. Ótimo, perfeito. Andréia, uma palavra final como a comissão organizadora? Você está como palestrante, como comissão, né? Quer uma palavrinha final como comissão? O grande segredo da vida é trabalhar bem, ser profissional, estratégico, mas ter amigos como vocês. Que legal.
Beijo, vamos abrir a câmera para tirar aquelas fotos bacana, fazer tchau. Vocês têm que abrir a câmera, falar para vocês poderem aparecer. Olha lá, tem que todo mundo falar, senão não sai na foto, gente. É estratégia. Oi. Fazer barulho. Olha lá, fazer barulho. Oi. Quem vai pegar as fotos? Oi? Abre as câmeras. Abriu, vamos lá, fazer foto. Aí. Oi. Todo mundo Parabéns para todo mundo. Muita gratidão. Gratidão, gente. Parabéns. Parabéns. Bramante, é o Pina, amigo do seu pai. De todos. Grande Pina. Valeu, Pina. Obrigada. Grande abraço. Grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi sensacional. Olha, eu conheço essa menina. Um abraço a todos. Parabéns. Elô tá aqui, gente. Não queria tirar fotinho também. Parabéns para vocês Tem que todos. falar para entrar nessa foto. Né? Beijo. Tem que falar. Parabéns, gente. Parabéns.